eu forcei essa conexão com ele. E nós estamos caminhando junto. Ele já foi pregar no nosso acampamento, já foi pregar na nossa igreja, e aprove a Deus de nós estarmos juntos hoje de manhã, para estar compartilhando aquilo que o Senhor tem para entregar para você hoje de manhã, em nome de Jesus. Quem veio aqui para receber a palavra de Deus, diga: eu vim. Glória a Deus. Então pega a sua Bíblia, se você tem Bíblia, se é crente, você trouxe Bíblia, aleluia, né? Pode ser também no iPhone, no smartphone, não tem problema, né, irmão? Mas eu gosto de papel. Eu trouxe minha Bíblia e eu quero compartilhar com você. Ele já apresentou, a minha esposa está aqui. Desculpe as mulheres, mas ela é a mulher mais bonita hoje da igreja. As irmãs, ela é a mulher mais linda da igreja hoje. À noite pode ser a sua, mas hoje de manhã é a minha. A mais bonita, minha esposa, minha companheira, a minha auxiliadora, ela está comigo. Nós temos 2 filhos, Lucas e Lívia. Lucas 20 anos, Lívia faz 15 agora, dia 14/11. Estão destruídos em casa hoje de manhã. Nós viemos no aniversário de 15 anos ontem, e eles estão em casa. Nós não temos culto de manhã na nossa igreja. O culto é às 18 horas, no altar do Senhor. Lucas toca guitarra, baixo, violão. Lívia toca teclado e também é ministra de louvor na igreja. Nós estamos com a nossa vida toda no altar do Senhor, para servir a esse Deus que fez os céus e a terra. Sem mais demoras, pega a sua Bíblia comigo, abra no Salmo de número 5. Eu vim pronto para trocar a mensagem hoje, mas vocês começaram a adorar muita coisa que eu vou falar aqui, então eu vou ser obediente à voz do Senhor. Vou pedir para a equipe de louvor depois, se a gente puder cantar aquele louvor adorador, né? Depois no final, pessoal do louvor aí, em nome de Jesus. Salmo de número 5. Quem achou, diga amém. Diz assim a poderosa e bendita palavra do Senhor: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti que imploro. Verso de número 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu és Deus que não se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Verso de número 6. Tu destrói os que professam mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da sua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime, e a tua garganta é sepulcro aberto, e com língua lisonjeiam. Verso de número 10. Declaram os culpados, ó Deus, e caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas mentiras e transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijam-se todos os que confiam em ti. Tem alguém que confia em Deus aqui hoje de manhã? Diga glória a Deus. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercam de benevolência. Feche os olhos por mais um momento. Pai querido, nós estamos na tua presença. Palavra lida, agora ela será pregada. Fala conosco, fica conosco nesse tempo. É a minha oração, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Eu particularmente, irmãos, gosto muito de adorar o Senhor. Eu sou muito, sempre fui, desde quando eu não conhecia Jesus, eu sempre fui um adorador. Eu adorava outros deuses. O pastor,
Porque nós somos adorador. Você adora por excelência, ou a Deus ou a outras coisas. Eu sempre gostei de música. Eu sempre gostei do ambiente que transforma, né? Porque a música tem esse poder. E aqui nós estamos diante de um salmista, na verdade, do salmista, por excelência. Davi escreve esse salmo, e ele expressa, se você for um estudioso da palavra, você vai ver que esse salmo é um salmo de um cantor para um maestro. Davi escreve esse salmo para o líder da canção. Sinceramente, eu gostaria de saber um pouco mais da musicalidade de Davi, que a Bíblia não nos conta. Porque Davi aqui, ele faz uma música, e ele leva essa música para o regente do coral, dizendo para que esse regente toque essa canção com harpa, com flautas. Então ele escreve o Salmo de número 5 com essa preciosidade, e a letra, ela é maravilhosa. A letra é graciosa. Olha o verso de número 1 que ele diz: ó Senhor, ouve minhas palavras, e presta atenção aos meus gemidos. Atende o meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois somente a Ti eu oro. Davi era um homem que colocava a sua confiança, a sua esperança no Deus que fez os céus e a terra. Davi era um adorador, e ele, independente daquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava vivendo, Davi era um adorador por excelência. Algumas coisas hoje de manhã eu tenho para compartilhar com os amigos e irmãos, sobre essa palavra que eu tenho no meu coração, para repartir com vocês. Algumas coisas que nós precisamos nos esforçar na presença de Deus. Porque tem gente que só adora quando tudo está bem. Tem gente que com um tempo como esse, de chuva, não vem na igreja. Fala para quem está do seu lado: ainda bem que você vê, irmão. Você é crente de verdade, hein? Ainda bem que você veio. Você cantou que nada pode calar um adorador. As suas lutas não podem te parar. As tribulações não podem parar. Porque a gente estava orando por chuva, pastor Santo. Aí chove e os crentes não vêm na igreja. Nada pode impedir o seu momento com Deus de adoração, os seus devocionais pelas manhãs, aquilo que está no seu propósito, porque eu não gosto dessa palavra proposta. Deus não trabalha com proposta, Deus trabalha com propósitos. E o propósito de Deus para a sua vida, se você quiser fazer um resumão bom, é porque você é um adorador. Pronto! Você nasceu para isso. Você nasceu para ser um adorador por excelência. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus hoje de manhã. Eu sei que nem tudo na nossa vida é conduzido por música. Às vezes a nossa vida, ela é carregada às vezes de lágrimas, de tribulação, de luta. Mas hoje de manhã, eu tenho alguns conselhos para você, para que você mantenha a sua vida, talvez, numa constância de adoração. Talvez, não conduzido por música, porque tem gente que pensa que a adoração é somente canção, somente música, somente... não é nada disso. A nossa vida é uma vida de constante festa na presença de Deus. Festa. E eu vou provar isso para você na palavra hoje à noite. Primeiro ponto da minha mensagem, Bíblia aberta, por favor. Verso de número 3. Diz assim: escuta minha voz, logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento os meus pedidos e fico à espera. Olha isso. Primeiro ponto da minha mensagem hoje de manhã é: pela manhã eu te buscarei. Você tem essa prática, irmão? Você tem essa prática de buscar a Deus de manhã? Essa semana eu estava conversando com um tenente do Corpo de Bombeiros, e eu trabalho com incêndio. Eu sou pastor, eu não sou pastor de tempo integral, e o meu trabalho é trabalhar com fogo. Eu gosto de fogo, irmão, aleluia. O negócio é fogo, entendeu? Aqui na igreja eu gosto de fogo, e lá no trabalho eu apago o fogo. E eu trabalho muito com o Corpo de Bombeiro, nessa parte de licença, aprovação de auto de vistoria, obra de incêndio. E eu estava conversando com um tenente do Corpo de Bombeiro, e ele disse algo para mim que me chamou muita atenção. Ele disse: pastor,
eu não consigo começar o meu dia sem primeiro falar com Deus. E aí quando eu recebo essas declarações que parece ser muito, como se diz, radical, eu gosto de ouvir sem falar nada, porque eu falo muito, eu sou sanguíneo. E aí quando eu escuto gente assim, eu fico na minha e fico escutando. Eu falei, aonde ele vai chegar? Ele disse, eu não tenho o direito de começar o meu dia e fazer tudo que eu tenho para fazer, sem antes prestar conta para o Deus que fez os céus e a terra. Chamou a atenção. Você tem essa prática, irmão? De levantar pelas manhãs e pegar a sua Bíblia, pegar o seu devocional, antes de pegar o celular? O adorador faz isso. O adorador é aquele que sabe e dá importância para quem deve ter importância. Davi era assim, e quando poucas vezes que você vai ver Davi errando, você vai ver a consequência drástica que ele teve na vida dele. Quando ele deixou de ser aquilo que ele nasceu para ser, as coisas começaram a desgringolar na vida de Davi de uma forma muito estranha e muito tenebrosa. O adorador é assim, nós nascemos para isso. A igreja para você não pode ser um peso. O relacionamento com você e com a sua Bíblia Sagrada na sua casa não deve ser um peso, deve ser um prazer. Deve ser algo precioso. Você tem essa prática? Pergunta para quem está do seu lado, você tem essa prática, irmão? De falar com Deus pelas manhãs? Tenha essa prática de levantar-se e falar com Deus. Tire um tempo e entregue as suas primícias para o Senhor. Primícia significa primeiro, não é segundo, é primeiro. Entregue para Deus aquilo que é primeiro. Isso não tem a ver somente com dízimo e oferta. Isso tem a ver com o seu tempo. Isso tem a ver com prática de aquele que é um adorador por excelência. Já aqui trata-se de uma canção, nós falamos, os salmos são canções, os salmos são poesias. Aqui Davi estava cantando para Deus e dizendo para Deus, pela manhã eu te buscarei. Eu me lembro da canção que nós cantávamos. Irmão, tem aqui, se eu tivesse um tecladista, agora tem. Eu me lembro daquela canção antiga, se você tem mais de 15 anos, 10 anos de igreja, você vai lembrar dessa canção. Eu lembro que nós cantávamos nos nossos cultos de escola dominical, e nós cantávamos assim, pela manhã te buscarei. Lembra dessa, irmão? Não? Tá vendo? Viu? De madrugada eu me assecarei de ti. Mais ou menos isso. Minha alma te anela e tem sede. A gente cantava assim, de ver tua glória e teu poder, meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu me abrigarei, minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Sua alma está pegada ao Senhor, irmão. Sua alma está pegada a Deus, a ponto de você não conseguir fazer outra coisa a não ser adorá-lo pelas manhãs. A minha alma anela e tem sede do Deus vivo, do Deus que cria todas as coisas, do Deus que eu não uso Ele como um amuleto, só quando eu estou precisando dEle. O adorador é aquele que adora a Deus sem pretensão nenhuma. Ele não adora porque está na escala do louvor. Ele não adora porque ele precisa receber uma bênção. Ele não adora porque ele tem que cumprir um ritual. Não, o adorador,
ele adora vivendo uma vida longe do pecado. O adorador adora porque ele quer agradar. A adoração é agradar. O louvor é agradar aquele que recebe aquilo que está saindo da sua boca, ou o presente que você está entregando. Qual é o presente hoje de manhã que você trouxe nessa casa para entregar para o seu Deus, que te dá saúde, que dá a porta aberta para você, que te deu uma família, que te colocou numa igreja abençoada? O que você trouxe hoje de manhã para entregar para esse Deus que merece todas as coisas? O que você trouxe, irmão? O que você tem para entregar para Ele? Ah, se a gente conseguisse enxergar a dimensão no mundo espiritual do que está acontecendo em nossa volta, da proteção, do abrigo, do refúgio que Deus tem para a nossa família e para a nossa casa. Enquanto você dorme, há um Deus que não dorme e que trabalha ao seu favor. Ele merece, hoje de manhã, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia. Vou começando a pregar aqui, irmão, para vocês, em nome de Jesus. Davi conhecia esse Deus. Davi confiava nesse Deus. A vida de Davi é marcada pela presença. Quando Deus vai falar de Davi, nós temos isso no Novo Testamento, dizendo, e aí, quando Deus procura, porque Deus procura no meio desse santuário, no meio desse rebanho. Sabe o que Deus está fazendo hoje de manhã, irmão? Deus está procurando. Os olhos de Deus estão sobre essa casa hoje de manhã. E Ele está procurando adoradores. Mas não é qualquer adorador, são verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram. E aí, não é de qualquer jeito, é em espírito. E é em verdade. Olha o autor desse salmo. Olha como a Bíblia chama Davi de um adorador. Quando você lembra de Davi, você lembra do que, irmão? Que ele era um adorador. Um adorador falho como eu e você. Que a Bíblia não esconde os pecados de Davi e nem a família de Davi. Mas a Bíblia diz assim, Deus dizendo, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Será que Deus vai achar hoje aqui, hoje de manhã nessa igreja, verdadeiros adoradores, que está batendo com o coração na mesma batida de Deus? Aleluia, aleluia. Davi conhecia o Senhor. Ele diz, eu peço e apresento a Deus as minhas orações. Davi orava, e olha o interessante o versículo, irmão, por favor, olha o que ele vai dizer na canção. Toda manhã te espero, te apresento os meus pedidos e fico esperando. Olha só, apresento os meus pedidos e fico à espera. Tem gente que ora assim, ó, Deus, abre essa porta para mim, e ele vai arrombando as portas já. E aí entra por algumas portas que não são portas de Deus. Quem lembra daquele programa do Sérgio Malandro que tinha as portas lá que você tinha que abrir? E tinha uma porta, o programa falava a porta dos desesperados. Quem lembra? Quem é dessa época aí? Irmão, você está experiente já, né? Se você ora para Deus e não espera Ele abrir as portas para você, você vai ser um crente desesperado. Porque você não espera Deus fazer. Davi estava dizendo aqui para nós na canção, que ele orava para Deus e esperava. Esperava. Quem confia, irmão, um adorador, ele é paciente. Ele pode ser sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, mas a característica de esperar naquele que ele está depositando a sua confiança. Davi estava dizendo assim, eu espero. Eu oro a Deus pelas manhãs e fico esperando a resposta. E se você tem esse coração, irmão, sincero diante de Deus, deixa eu te dar uma palavra hoje de manhã.
Deus vai responder a sua oração e vai fazer o milagre que você precisa nessa manhã. Assim diz o Senhor para a 8ª Igreja de Nazareno: confia no Senhor e espera. Aqueles que têm a paciência de esperar viverão os projetos de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Quem crê nisso hoje de manhã, dá um aplauso ao Senhor Jesus, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, louvado seja Deus hoje de manhã. Ah, Deus maravilhoso. Segundo ponto da minha mensagem, eu preciso correr, porque eu quero orar com você no final. Segundo ponto da minha mensagem, está no verso de número 7, que diz assim: por causa do teu grande amor. Olha o segredo do adorador, irmão. Entrarei em tua casa e adorarei em teu templo com profunda reverência. Segundo ponto da minha mensagem hoje de manhã: sempre que depender de mim, eu estarei na casa do meu Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Sempre que... Você vai repetir comigo isso aqui, porque isso aqui é profético para sua família, viu? 1, 2, 3, vamos lá. Sempre que depender de mim. Mais alto. Sempre que depender de mim, eu estarei na casa do meu Deus. Pronto, você falou, agora os céus ouviram. A gente tem que ter essa aliança com Deus. Estar na casa, amar o templo, amar a presença, amar os irmãos, amar a comunhão, amar estar nesse lugar, irmão. Sabe qual que é a melhor igreja do mundo para você? Essa aqui. Eu falo isso na nossa igreja. A melhor igreja de Campinas é onde eu estou. Para você, sabe por quê, irmão? Vou explicar aqui. A melhor igreja para você, Igreja Nazareno 8ª, é essa igreja aqui. Você não precisa buscar fora, de lugar nenhum. É aqui que Deus vai te alimentar. É aqui que Deus vai falar com você. É a equipe pastoral dessa igreja que foi levantada para abençoar a sua vida. Não precisa buscar fora. Não precisa ir para o YouTube, não precisa fazer nada, irmão. Você foi plantado nessa casa. É aqui que Deus vai te abençoar. É nesse lugar. Você precisa amar esse lugar. Você precisa ter reverência, irmão. Quando você entrar por aquele portão ali, você não está entrando num lugar comum. Essa casa é consagrada a Deus. Davi tinha essa consciência. A gente está perdendo a reverência do templo. Eu sei que aqui não acontece, só na minha igreja. Aqui não acontece. Mas na minha igreja eu tive que chamar atenção esses dias. Copo de água no banco. Papel de bala no chão. Aqui não acontece isso, né, pastor? Não, aqui não. Sei que não. Reverência pelo templo. Irmão, eu acho bonito os nossos irmãos católicos. Eu gosto de reparar nas coisas. Eu me lembro que quando eu andava muito de ônibus e passava na frente dos templos católicos, eu nunca fui católico, eu não sei. Minha esposa sabe tudo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ela falava até amém, amém. Os nossos irmãos católicos, quando eles passam na frente de um templo, você já viu acontecer isso? Já? Quem era católico aqui, irmão? O que vocês fazem? Olha, bastante gente. O que fazia, irmãos? Sinal do quê? E era sinal do quê? O sinal da cruz? De reverência, de respeito ao templo. Respeito. Respeito. A gente entra na igreja. Vou pular essa parte aqui. Como é que você tem chegado na igreja, irmão? Como é que você tem chegado na igreja? É uma levantação, banheiro, água para tudo quanto é lado. Eu vou falar para os médicos, falar assim que a gente precisa beber água, né? Para ser só você, entendeu? Colocar o povo lá na igreja para viver lá. Eles bebem água toda hora. Reverência à casa.
Ah, pastor, mas eu sei que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então por que você vem na igreja então? Esse lugar, irmão, há uma atmosfera especial. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reunirem no nome do Senhor, ali Ele estaria. Esse lugar foi preparado para te receber e para que você receba a bênção de Deus sobre a sua família. Em nome de Jesus. Davi amava a casa. E aqui, nessa poesia, ele cita a igreja. Irmãos, você precisa amar o ambiente onde Deus te plantou. Você precisa amar a casa do Senhor, porque eu tenho motivos de sobra. E aqui é específico Davi dizendo: eu vou em tua causa por causa do seu grande amor. Davi tinha motivação para vir no templo, Davi tinha motivação para ir na casa. Ele está dizendo: eu vou na igreja, porque por causa do seu grande amor. Aqui também Davi coloca algumas coisas, e dentro desse tópico eu queria destacar 2 delas. Primeiro, adoração e reverência. Ele fala no versículo, Davi cita 2 palavras aqui muito importantes para a vida de um adorador por excelência. Primeiro, adoração. Adoração, irmão, é um estilo de vida. Adoração não é momentos. Eu sou do louvor também, sempre fui ministro de louvor desde quando eu cheguei na igreja. E a guerra do ministério de louvor sempre foi essa, de primeiro fazer o povo cantar em casa, estudar em casa, treinar em casa, adorar a Deus em casa. E aí a igreja parece que às vezes tem algo que paira sobre a nossa cabeça, que pensa que é só o louvor que tem que cantar, só o louvor que tem que adorar. Não tem nada disso, irmão. Ah, mas pastor, eu coloco lá Fernandinho em casa. Quais são os cantores hoje? Eu não sei, mas nome de ninguém, entendeu? Coloco lá, sei lá, quem canta aí, e aí o meu ambiente fica um ambiente de adoração. Não é isso. Se você deixar o Fernandinho tocando lá no Spotify do seu carro, só ele cantando, é ele que está adorando. Adoração é mais do que você ouvir música em casa. Adoração é você abrir sua boca, já que a gente está falando de música aqui, e você adorar a Deus. Pastor, irmão, eu sou desafinado. Irmão, esquenta a cabeça com isso não. Lá no céu você vai fazer parte de um grande coral. É melhor você treinar aqui. É melhor você começar a treinar aqui. Abra sua boca e canta. Abra sua boca e adora. Abra sua boca na sua casa, rasga o céu. Eu gosto, mano, eu viajo bastante. Eu fecho todos os vidros do carro. Eu sai fogo para tudo quanto é lado. Eu falo em língua, eu grito, esperneio, grito com Deus. Faço que nem Davi, adoro a Deus. Adore a Deus na sua casa, irmão, porque se você levar a adoração para sua casa, o ambiente vai mudar lá, a salvação de Deus vai chegar lá, a cura de Deus vai chegar lá, a presença do Altíssimo chegará na sua casa. Adoração é estilo de vida. Olha só o que o Antigo Testamento e a ideia de Deus quando o povo estava preso nas suas adorações. No livro de Êxodo, quando Deus levanta Moisés, eu estou lendo a Bíblia, eu já li a Bíblia inteira esse ano, e comecei a ler de novo. Eu ia começar o ano que vem, mas já comecei de novo, e eu voltei, eu estou em Êxodo, estudando o livro de Êxodo, aonde Deus levanta Moisés, leva Moisés para o deserto, prepara Moisés, traz Moisés junto com Arão, na presença de Faraó, para libertar o povo para um tempo de adoração. A primeira coisa que Moisés chega para Deus, ele fala assim: libera o meu povo, diz o Senhor, porque eles precisam estar no deserto 3 dias para a adoração. 3 dias. Moisés foi específico: libera o meu povo. Isso está lá em Êxodo capítulo 5, verso número 1, eu vou ler com você. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir celebrar uma festa no deserto. Adoração é festa, adoração é celebração, adoração é sacrifício. E ele continua no verso 2, o Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Verso de número 3, e eles insistiram:
o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele atingirá com pragas e com a espada. Você conhece a história? Você vai ver que Deus, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó por 10 vezes, ele promete, eu vou deixar. E aí quando Moisés orava para Deus, cessavam-se as pragas, ele endurecia o coração, ele não deixava o povo sair. Teve que, as 10 pragas, o filho primogênito, depois que morre, ele libera o povo de Israel sai abastado do Egito, com dinheiro, com joias, com animais. Para quê, irmão? Para fazer uma festa de adoração no deserto. Deixa eu dizer algo para você hoje de manhã. Esse deserto que você está passando na sua vida, sabe para que é? Para você fazer um tempo de festa. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Sabe essa luta que você está vivendo aí? Esse deserto que você está enfrentando? Deus está permitindo para que você tenha um tempo de celebração e de festa. Ele vai colocar recursos nas suas mãos para você ter um tempo mais significativo de adoração com a sua família. O adorador adora em todo tempo. O adorador adora quando tudo está bem. E quando tudo não vai bem, não importa. Nós fomos chamados para adorar. Se você é um adorador, nada parará a sua adoração, nem luta, nem inimigo. Deus sempre preparará o ambiente para aqueles que são adoradores por excelência. Quem acredita nisso hoje de manhã, diga glória a Deus ao nome de Jesus. Aleluia. E segunda coisa que eu vejo nesse ponto da mensagem, que Davi vai falar, além de adoração, ele vai falar de reverência. Adoração e reverência. Reverência significa veneração pelo sagrado e também um profundo respeito. Davi estava dizendo na canção, além de cantar, além de bater palmas, além de levantar as mãos, Davi estava dizendo para Deus, eu também te respeito. Respeito a unção, respeito a presença, respeito o ambiente, respeito os líderes que o Senhor levantou na minha vida para me abençoar, respeito a minha família, respeito o trabalho que o Senhor me colocou lá. Tem gente que fica reclamando, irmão, o adorador não reclama, hein? Pastor, mas você não conhece o meu gerente, tudo só pro gerente. Eu sou gerente, irmão. Não é fácil ser gerente não, viu? Fala para quem está do seu lado, para de reclamar de gerente, viu, irmão? Mas você não conhece. Deus conhece. E se Deus te colocou lá, sabe para quê? Para você ser luz lá no seu trabalho. Para você ser um adorador lá no seu trabalho. Não um murmurador. Está cheio de crente, aqui não tem. Mas está cheio de crente que no trabalho nem dá para reconhecer que o cara é cristão. Porque ele entra no meio dos reclamadores, dos murmuradores, não parece. Não parece. O adorador, ele não fica perguntando o porquê das coisas. Ele troca o porquê pelo pra quê. Não é por que eu estou nessa luta, por que eu tenho essa família, por que eu estou nesse emprego. Não, Senhor, para que o Senhor me colocou nesse trabalho? Para que o Senhor me deixou nessa igreja? Para que eu tenho essa família, talvez disfuncional? Por quê? Não, para quê? O que o Senhor quer de mim aqui? O Senhor quer que eu adore no deserto, como o povo? Me dê recursos que eu vou te adorar no deserto. Me dê recursos que eu vou te adorar no deserto com reverência, com respeito. Repete comigo de novo. Sempre que depender de mim, eu estarei nesse ambiente. Ambiente de adoração e ambiente de reverência. Terceiro ponto, e eu estou caminhando para o fim. Versículo de número 11. Diz assim, olha a construção, eu estou
fazendo versículo por versículo aqui, você ficar comigo, irmão, para você entender o coração de Davi como adorador. Olha o que ele vai dizer: alegrem-se, porém, todos os que em ti se refugiam. Presta atenção nisso. Se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles a tua proteção, para que exultem todos que amam o teu nome. Terceiro ponto dessa mensagem nessa manhã: se você tem Deus como seu refúgio, alegre-se nele. A palavra refugiar é esconder. Eu fico vendo gente na rede social, irmão, eu vou falar aqui, hein? Eu não sou muito desse negócio não. Eu sei que é necessário, é bacana, mas eu prefiro me esconder. Eu prefiro me esconder. Eu prefiro estar debaixo das poderosas mãos do Senhor, escondido à sombra do Onipotente, esconderijo do Altíssimo, porque ali tem descanso, ali tem paz. Em rede social às vezes, tem tribulação, você vai colocar coisa lá, as pessoas não vão te entender, vai ficar um converseiro que não vai levar nada a lugar nenhum. Adorador é aquele que se esconde, ele não aparece, ele está escondido. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, não sei se foi um acaso do destino, mas eu não queria que ninguém me visse. Eu ficava atrás do extintor de incêndio. Depois eu fui começar a trabalhar com isso. Eu não queria. Eu estava pregando já, ganhando almas para Jesus. E tudo que o meu pastor pedia para eu fazer, eu fazia com excelência. Lá na nossa igreja, o ano de 2026, a gente trabalha com temas anuais na igreja. E o ano de 2026 para nós será o ano da excelência. Excelência em tudo. Estou desafiando o povo a ser o melhor funcionário da empresa, o melhor crente de Campinas. Tudo que nós formos fazer, vamos fazer com excelência. Não importa como, vai ter que ter excelência. Excelência. O nosso Deus é um Deus de excelência. Daniel tinha um espírito excelente. Você leu aqui sobre Daniel. Espírito excelente. Deus ungiu a mente de Daniel. Sabe o que é isso, irmão? Mente brilhante. Deus vai dar para crentes aqui nessa igreja aqui mentes brilhantes, ideias extraordinárias. Eu estou orando por isso. Ideias que ninguém teve ainda. Ideias que vão glorificar o nome do Senhor. Excelência. Excelência na adoração, excelência no serviço, excelência, um espírito excelente é o que Deus espera de cada um de nós. Como que eu vou conseguir isso? Escondido, no lugar de refúgio. Davi conhecia esse lugar, o lugar onde ele estava escondido debaixo das mãos de Deus, aonde Saul não encontrava. Se você for fazer uma análise hermenêutica da vida de Davi, você vai ver que Saul procurava Davi, e às vezes estava muito perto dele, não achava. Por quê? Porque Davi estava escondido, debaixo da sombra do Onipotente. Nesse lugar, irmão, há lugar de descanso. Nesse lugar o inimigo não te toca. Nesse lugar o inimigo não te vê. Nesse lugar você está protegido. Aleluia. Irmãos, temos motivos para nos alegrarmos no Senhor. Qual é o motivo? Temos Deus como nosso refúgio. Você precisa se alegrar por isso. Você precisa se alegrar porque Deus te esconde debaixo das suas asas. Refúgio fala de lugar de paz, fala de lugar de sossegar. Irmão, sabe que a população no mundo inteiro está precisando? De paz. De paz. Tem um monte de gente lutando para ganhar dinheiro, depois pegando dinheiro e se enchendo de remédio para ter um pouco de paz. Essa paz que tem no refúgio de Deus, na sombra do Onipotente, é lugar para você se alegrar, é lugar para você estar ali e se alegrar no Senhor. Faça do Senhor o seu lugar seguro, irmão.
Ali você vai encontrar alegria permanente. Ali você vai conseguir entender aquilo que eles mesmos disseram: alegrei-me quando me disseram. Aí você vai entender quando os apóstolos, os grandes homens de Deus falaram, a alegria do Senhor, Neemias falou isso, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Agora vai analisar o que esses homens estavam vivendo, irmão. Eles não tinham uma igreja para congregar que nem você tem. Ele não foi recebido, e parabéns o pessoal da recepção, que nos recebe lá com guarda-chuva e te trouxe aqui na igreja. Vamos dar um aplauso à vida dos irmãos aí? Top! Enquanto você está aqui, tem gente trabalhando, irmão. Tem gente trabalhando para te servir. Sabe o que chama isso? Lugar de refúgio. Lugar seguro. Lugar seguro. Tem gente trabalhando lá fora para você não se molhar. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo que isso é cuidar de Deus? Eu comecei a glorificar a Deus ali vindo para cá. Vindo para cá. Aprenda a valorizar coisas que são pequenas aos nossos olhos. Os nossos olhos. Porque aos olhos de Deus isso é coisa grande. Isso é coisa grande. É lugar seguro. Quem é adorador tem esses privilégios, irmão. Lugar seguro. Lugar abençoado. Olha as programações que a sua igreja está oferecendo para você. Olha só, casais, jovens. Olha os departamentos da igreja se movimentando. Sabe como é que chama isso? Lugar seguro. Lugar de proteção. Lugar onde Deus está preparando tudo para te proteger. Para quê, pastor? Para você se alegrar nele. Para você se alegrar no Senhor, para você fazer festa no meio dessa luta, para você mesmo no deserto sacrificar a Deus, ofertar ao Senhor e celebrar a Deus, porque o adorador, ele não precisa de condições, ele enxerga coisa boa em tudo na sua volta, ele começa a enxergar tudo de bom, ele não consegue enxergar coisa ruim, ele fala: olha que bênção, essa chuva que cai do céu, é Deus que mandou para nós. Ele enxerga tudo. Por quê, irmão? Porque a sua confiança e os seus olhos estão no Senhor. Lugar seguro. Lugar de bênção. Lugar de proteção. Faça do Senhor o seu lugar seguro. Um lugar de descanso. Um lugar de alívio. Alívio. Irmão, nesse lugar tem alívio para a sua alma. Na casa do Senhor tem bálsamo em Gileade para curar as suas feridas. Nesse lugar de proteção tem um sopro especial de Deus para a sua família. Irmão, aprenda a valorizar isso. Aprenda a valorizar isso. Você não veio para mais um culto. Você não está em uma igreja. Você está debaixo das asas do Senhor. E é nesse lugar que você foi chamado para estar. Nós, irmãos, às vezes a gente ouve muita coisa, principalmente nesse mundo agora digital, de internet, de IA, né? IA, para mim IA é isso aqui, é um golpe. Estou aprendendo ainda com esse negócio. Mas não vai parar, é daí para frente, hein? Esquece. Mas esse mundo louco, que parece que tudo é fácil, o evangelho, irmão, o evangelho é só para os fortes. Essa loucura que eu estou pregando aqui, você cantar no meio da luta, você dá glória a Deus em todo o tempo, se você não estiver nesse lugar que eu estou falando aqui, você não suporta muito não, viu? Se você ficar exposto, o inimigo te pega. Você só vai ter uma vida, não estou falando de 1 ano, 6 meses, tem gente que entra no ministério e me procura assim: pastor, mas por quanto tempo? Até Jesus voltar, ou até você morrer. Se você quiser acabar agora, né, hora aqui, peço para Deus te levar embora, acabou o seu ministério. Ah, mas ele é meu, não é seu. Se for seu é mini e é estéreo. Ninguém tem nada na igreja. Você não tem ministério na igreja não, irmão. O ministério é do Senhor. Ninguém tem nada aqui. Porque se tiver alguma coisa, o pastor olha para você e fala assim: tive uma ideia.
Acho que eu vou pegar essa irmã. Nossa, ó, aí começa, hein, as lutas, hein. Olha só, quem não é adorador não compreende essas coisas. Pastor ora para uma pessoa na igreja e fala assim: irmão, tem um projeto novo na igreja, e você a vida inteira, 40 anos você faz isso aqui, agora eu vou te colocar aqui. Ih, me tirar do meu ministério, não é seu, irmão, é do Senhor. E se você é um adorador, você tem que entender isso, que tudo que fazemos é para Ele, e tudo que cuidamos é dEle, e tudo que temos, se não tiver nesse lugar de esconderijo, também não é dEle. Tudo que Deus vai te dar, tudo que Deus vai te proporcionar, está nesse lugar de descanso e nesse lugar de refúgio. Não está na agitação, não está nas coisas que você vê na internet, nas exposições, nos posicionamentos. Está no lugar de descanso, está no lugar de refúgio, está no lugar de alívio, está no lugar de cura, porque o que Deus tem para você não é para um ano, é para a vida toda. E se você não tiver guardado por Ele, você não vai suportar o processo. Viu o pastor orando aqui? Não vai suportar. Agora, se você estiver nesse lugar, aonde Deus está, você vai ser mais do que vencedores. Palavra vencedor é aqueles que vencem as suas dores. Esses são os vencedores. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver escondido à sombra do Onipotente. Esse lugar é lugar de festa. Esse lugar é lugar de alegria para a sua vida. Quantos creem nisso hoje de manhã? Pode dar um glória a Deus. Aleluia. Feliz o homem que encontrou esse lugar, irmão. Feliz a mulher que encontra esse lugar. Feliz o homem e a mulher que faz desse lugar a sua fortaleza. Fortaleza não é aquele estado bonito lá em Jericoacoara que fala, né? É benção, irmão. Ó. Mas o lugar de Fortaleza não é um estado do nosso país lá no Nordeste. Fortaleza é um lugar de proteção. Proteção. Aonde Deus faz muros para te proteger. E você fica atrás desses muros, para que quando o inimigo for te bombardear, você está protegido. Lugar de proteção. Deus tem uma fortaleza sobre essa igreja, pastor Sandro. O inimigo não vai tocar, porque a 8ª igreja do Nazareno está protegida pelos muros de Deus. E sabe para quê, irmão? Para você fazer festa quando você vir nesse lugar. Para que os cultos aqui, irmã, sejam cultos de celebrações. Mesmo você passando por luta, você vai vir para a igreja, você vai vir para celebrar. Porque você vai entender que Deus está protegendo essa casa. E quando você entrar aqui, você vai entregar para Ele o perfeito louvor em nome de Jesus. Deixa eu te dizer algo para você hoje de manhã. Alegre-se no Senhor, irmão. Ele tem esse lugar seguro para você. Cante louvores ao seu nome. Ele é o seu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Lembra daquela canção que a gente cantava? Lembra do corinho? Lembra, irmão? Eu só canto, os meninos lá do louvor falam, quando eu às vezes, hoje eu ministro louvor com a minha filha lá. E quando eu canto os louvores lá, é só antigão também, entendeu? Eu lembro que a gente cantava assim, ó, Deus é o meu refúgio. Lembra? A minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar,
nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus aí, irmão? Ô glória! Ô glória a Deus! Vem um novo tempo aí, irmão, e esse tempo já chegou. O tempo de cantar chegou. Tempo novo, tempo de alegria em meio às lutas. Deus vai te levar para os desertos da vida e você vai fazer festa para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Quem acredita nisso, pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus hoje de manhã. Aleluia. Oh glória. Receba essa palavra hoje de manhã. Receba esse lugar que você está. Você vai fazer festa. E quando você menos esperar, Deus vai abrir as portas que você precisa. A cura vai chegar, o milagre vai chegar, e o nome de Jesus será glorificado nessa manhã. Quarto e último ponto da mensagem, vou pedir para o louvor se já chegar, por favor. Quarto e último ponto da mensagem. São as cerejas do bolo, irmão. Uma vez eu comecei a falar com Deus em oração, num momento muito difícil da minha vida, de muita luta, de muita tribulação, de muitas incertezas. Um dia eu falei para Deus: Senhor, olha só, qual é o benefício que temos por viver uma vida de santidade? O que a gente ganha com isso? Olha só, além da vida eterna. E o Senhor me respondeu. E esse quarto ponto da mensagem fala um pouco sobre isso. Verso de número 12 da canção. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor o protege como escudo. Irmão, eu não sou muito de assistir filme não, hein? Os filmes que eu gosto de assistir é filme de guerra. Eu gosto. Troia, os 300, eu gosto desses filmes assim. Eu gosto de estratégia. Estratégia de guerra. A nossa vida é uma guerra. O mundo espiritual é uma guerra. É que a gente não pode ver. Eu tenho um irmão lá na igreja lá, ele é top, hein? E acaba o culto, ele vem me procurar. Ele fala assim: pastor, você viu o tanto de anjo que estava do seu lado hoje? Eu falei: eu vi nada, irmão. Que isso? Não, tinha um monte lá. Tinha um monte de anjo no altar hoje. Ele fala isso para mim. E eu não duvido, irmão, entendeu? Mas eu não vejo, entendeu? Esse dia eu falei: ô irmão, ora para eu começar a ver esses negócios aí também. Eu queria ver. Ele falou: pastor, a atmosfera. E aí a história do irmão é uma história, passou por alguns caminhos. Então ele vê algumas coisas que a gente não vê. Mas se a gente pudesse ver o que está acontecendo aqui agora, a guerra espiritual, potestades do ar, guerreando, sabe para quê? Para que a palavra de Deus não entre no seu coração, para que você fale assim: hoje foi só mais um culto lá de manhã, choveu, não deu nem para ouvir o pastor direito, porque a chuva, tem um monte de gente que fica vendo essas coisas. Foi um pastor lá, pregou um negócio, eu não entendi direito. São as guerras que acontecem. Se a gente pudesse ver a dimensão do que acontece no mundo espiritual quando um adorador se levanta, se você pudesse entender o que estava acontecendo no mundo espiritual, quando você decidiu, olhou para fora, falou: está chovendo, eu não sei se eu vou.
E se você pudesse entender a dimensão, quando você tomou a decisão com a sua família, de levantar da sua cama e vir para esse lugar hoje, se você soubesse o que estava acontecendo no mundo espiritual, e que isso pode destravar na sua vida, você ficaria de pé agora comigo, em nome de Jesus. Ah, tá vendo? Cadeias estão sendo quebradas hoje de manhã aqui. Aleluia. Vou falar de novo. Cadeias estão sendo quebradas hoje de manhã na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque você é um adorador. Sabe por quê, irmão? Porque você está num lugar escondido. Sabe por quê, irmão? Porque esse lugar de refúgio tem fortaleza para a sua vida. Para que Deus fez tudo isso? Para você fazer festa. Para você ser um adorador por excelência. Nós vamos cantar um louvor, não sei se é aquele que você cantou. Se você souber, e você sabe, a mulher que fez essa canção, o que ela passou nos últimos anos da vida dela, Estela, e o que Deus falou para essa mulher através, quando ela perde o seu filho, é às vezes Deus nos colocando à prova, e Deus fazendo e preparando um tempo novo, para você fazer uma festa nesse deserto, da sua luta, da sua família, do seu trabalho. Deus te trouxe aqui hoje de manhã, para reavivar a chama no seu coração, para que você vá embora para casa hoje, com a bênção e com a proteção de Deus sobre a sua vida. Olha o versículo 12: pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor, e protege com o escudo. Nos filmes que eu vejo de guerra, sempre tem escudo de proteção, sempre tem na frente da batalha a escuderia. Deus está colocando uma escuderia lá na sua casa, lá na sua família. O inimigo não te toca hoje de manhã, porque é uma fileira de anjos de Deus, com escudo nas mãos, protegendo a família Oitava, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, hoje de manhã. Quem crê nisso hoje, dá um aplauso e diga glória a Deus, aleluia. Aleluia, oh glória, aplauda mais forte, diga glória a Deus, diga aleluia. Adorador, levante suas mãos e cante isso. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Cante a Ele hoje de manhã. Se eu subir ao céu, se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. cante isso. Se Deus te vê hoje de manhã, Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem
Se eu vencer, Já adoro, se eu perder, já adoro, se eu subir, já adoro. se eu descer, te adorar é o meu prazer. Levanta suas mãos e declara hoje de manhã. Minha força vem do Senhor. Cante forte, querido, cante ao Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Oh, aleluia! Aleluia. Deus te abençoe, irmão. Se for para Jesus, você pode fazer melhor hoje de manhã. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Valeu a pena? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, seu casamento, sua família, a igreja. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa. É uma palavra assim que enche nosso coração e nos alimenta a viver uma semana extraordinária, porque é isso que Deus tem para a sua vida, algo extraordinário para a sua vida, amém? Glória a Deus. Então espero você amanhã na nossa oração, amanhã às 6h20 da manhã online, e essa semana que seja uma semana poderosa, que seja uma semana extraordinária para a sua vida, em nome de Jesus. Leve um abraço para a igreja do Jardim Nova América, que Deus continue abençoando sua vida poderosamente, que você venha mais vezes, amém? Que possa vir mais vezes. Estenda as suas mãos, eu quero te abençoar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos, que a tua graça esteja sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos levar para casa, coberto com a tua unção, com a tua graça poderosa. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. E se você crer, diga amém. Glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Vai na paz. Boa semana em nome de Jesus.